Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso último dia do Epicut Arena Experience. Eu queria agradecer demais, em meu nome, a toda a equipe da Sim Implant System, que tem feito um trabalho incrível nesses 3 dias de palestras, de apresentação de novidades. E hoje teremos uma cirurgia ao vivo, cirurgia de carga imediata, implante guiado, numa área estética. Então, gostaria que todos fossem muito bem-vindos, sintam-se à vontade, assim como em todos os 3 dias de evento. A ideia é que tenhamos o máximo de interatividade, então as perguntas poderão ser feitas durante o procedimento cirúrgico. Qualquer dúvida em relação ao kit, em relação ao caso clínico, em relação à reabilitação protética, teremos o maior prazer em esclarecer. Eu divido a noite de hoje com 2 grandes amigos, Marcílio Ferraz e Ricardo Alves, que já estão comigo aqui no Centro Cirúrgico. Agradecer a nossa paciente, que também tão gentilmente vai participar dessa apresentação e que vamos fazer com o máximo de responsabilidade, com o máximo de carinho, para que ela possa ter realmente o melhor tratamento possível. Então, antes de começarmos o tratamento propriamente dito, eu vou apresentar para vocês o caso clínico, para que possamos discutir um pouco esse planejamento. E a ideia hoje é que possamos fazer, então, a demonstração ao vivo da utilização desse workflow digital e da cirurgia guiada. Então, podemos passar ao próximo slide. O caso clínico que nós separamos, né, no dia de hoje, ou para vocês, hoje, ele está relacionado à exodontia na região anterior, o incisivo central que está fraturado.
H6,5. Estando então na posição H6,5, o nosso kit Safe Drill selecionado vai ser o de 13 milímetros, para que possamos fazer a colocação desse implante totalmente guiado. No passo seguinte, nós vamos fazer então o preenchimento desse gap de alvéolo. Tem várias técnicas possíveis para fazer esse tipo de reconstrução. Nós vamos utilizar um biomaterial com uma pequena variação de técnica, que é instalar o biomaterial antes de fazer a colocação do nosso implante. Dentro desse contexto, a ideia é que também a prótese seja instalada hoje. Nós falamos muito previamente, né, nas apresentações, que é sempre uma provisionalização imediata. Então, toda uma preocupação para que não exista uma sobrecarga oclusal, uma interferência oclusal, sobretudo em movimentos excursivos, porque isso pode interferir no processo de ósseo-integração. Então, previamente foi feita a impressão dessa prótese provisória, baseado em todos aqueles princípios que o professor Diego Zimmermann mostrou ontem, todos os princípios que o professor Sérgio Lago também demonstrou ontem, e utilizamos para esse planejamento o software específico para essa situação, que nós vamos demonstrar também durante a execução desse nosso planejamento e execução. Então, sintam-se entre amigos, que seja um bate-papo muito interessante, todos nós. Isso faz parte do nosso dia a dia no consultório, que é trabalhar com o workflow digital. Então, dentro daqueles princípios de paciente chegou, tomografia, escaneamento, utilização de um software, nesse caso especificamente foi utilizado o Blue Sky Bio para fazer o planejamento. Queremos agradecer demais ao nosso amigo Vander, perfeitamente lá de Vitória da Conquista, do YouGuide Lab, que teve a gentileza de fazer todo o planejamento desse caso, imprimir os modelos, imprimir as guias para que pudéssemos ter o máximo de precisão. Então, como chamamos a atenção, para que você esteja no mundo digital, não necessariamente você precisa fazer grandes investimentos em equipamentos, desde que você tenha os parceiros corretos. Então, se você tiver na sua cidade um centro de radiologia, um planning center, você pode terceirizar a tomografia, terceirizar o escaneamento, terceirizar o desenho dessa guia ou até a impressão dessa guia, para que você possa então fazer o seu tratamento de maneira muito tranquila, muito segura, para que tudo funcione bem. Então vamos apresentar para vocês o nosso caso clínico, região estética anterior. Então essa paciente já tinha uma prótese com um núcleo metálico fundido na região da unidade 1.1, no incisivo central superior direito, e que apresentou essa mobilidade, apresentou um plano oclusal um pouco mais para baixo, que chamou a atenção da paciente, que procurou tratamento lá na sua cidade, que é em Vitória da Conquista. Foi feita então toda a parte de análise inicial. Então o que vocês estão vendo nessa apresentação é o protocolo que nós indicamos, é o protocolo que nós utilizamos no nosso dia a dia, que sempre é fazer uma avaliação clínica criteriosa, uma anamnese criteriosa, um exame clínico para ver como é que está o posicionamento de papila, quais os motivos, né, que estão levando aos problemas desses dentes. E a ideia também é sempre ser o mais conservador possível. Então, dentro da odontologia moderna, todas as vezes que podemos salvar um dente, nós preferimos. Então, com técnicas de tracionamento, com técnicas cirúrgicas, com técnicas de reabilitação oral, pode-se muitas vezes manter os dentes, mas em alguns casos em que realmente não existe boa previsibilidade, a opção, sem dúvida nenhuma, mais difundida, mais cientificamente comprovada, é justamente partir para a exodontia e colocação de um implante. Sempre a partir desse momento fazemos então uma avaliação clínica um pouco mais criteriosa do posicionamento do zênite dental, do dente vizinho, posicionamento de papila, radiografias periapicais, exames tomográficos, para que possamos definir qual a melhor modalidade de tratamento para esse caso em questão. Rodrigo, se puder passar o próximo, por favor. Ao remover essa prótese, então foi visto que existia uma fratura em bisel, esse bisel por vestibular, muito infraósseo,
e que se fosse feito algum tipo de procedimento de aumento de coroa clínica, nós teríamos um dente totalmente desproporcional. Uma outra opção de tratamento seria um tracionamento ortodôntico lento para puxar essa raiz para a posição e manter esse alinhamento de Zenith, porém uma raiz bastante curta, com um prognóstico ruim de médio e longo prazo. Então, esgotadas as possibilidades de tratamento reabilitador para manter essa unidade dentária, passamos então a planejar a reabilitação desse caso. Podemos passar a próxima imagem. Numa vista por oclusal, dá para ver bem o nível dessa fratura radicular, mais ou menos entre 2 a 3 milímetros abaixo da crista óssea vestibular. Um bom posicionamento de tecido mole, então se nós avaliarmos o fenótipo ou biótipo gengival dessa paciente, é um biótipo do tipo 1, então ela tem uma boa espessura de mucosa ceratinizada, tem uma boa faixa de mucosa ceratinizada, o que torna o tratamento mais previsível em relação à estabilidade desses tecidos vestibulares. Como falamos na aula de terça-feira, quando a gente tem uma perda óssea muito acentuada ou a gente tem um biótipo gengival muito fino, nós vamos ter que associar com técnicas de preenchimento de alvéolo e técnicas de manipulação tecidual. Então, toda a beleza do tratamento, usando o workflow digital e esse novo kit de cirurgia guiada com os implantes EpiCut, é o momento da tomada de decisão. Então, eu tenho clinicamente uma situação em que foi diagnosticado um problema com o dente, eu tenho que fazer exodontia. Então, a partir de agora, eu tenho que pensar, extraio o dente e faço o quê? Não faço nada, faço o implante com o enxerto, coloco o provisório, coloco um cicatrizador personalizado. O racional sempre vai estar voltado para manter aquilo que o paciente já tem e recuperar qualquer perda óssea ou gengival que esteja presente. Então, essa é uma indicação clássica para o implante EpiCut. Um implante que tem uma alta estabilidade primária, que funciona muito bem em osso de baixa e média densidade e que vai garantir um torque de inserção de 32 a 45 newtons, suficientes para fazermos uma provisionalização imediata. Então, fazendo uma avaliação, podemos passar ao próximo. Desse caso clínico, então, vários softwares podem ser utilizados para isso, como foram mostrados nos outros dias da Arena, o Implant Studio da Trishape, a utilização do Exocad, um super software, e a utilização do Blue Sky Bio, que ontem o Diego foi muito feliz ao falar que ele utiliza muito isso nos seus cursos, porque é um software aberto. Então, sendo um software aberto, a gente tem mais profissionais, mais alunos, mais dentistas, mais planning centers podendo utilizar esse tipo de tecnologia no dia a dia. Então, toda uma análise tridimensional para avaliar se era possível colocar o implante na posição protética ideal e com boa estabilidade primária. Então, são feitas várias tomadas, várias análises, e esse implante selecionado, como eu disse mais cedo, 3,8 milímetros de diâmetro, 11,5 milímetros de comprimento, e ele vai ficar completamente apoiado em tecido ósseo. Uma vista mais panorâmica e um corte que vocês veem aí na tela de vocês. Vejam que o eixo de colocação do implante não é o mesmo eixo que a raiz está presente. Sempre lembrando que o dente tem aquela tripla inclinação entre coroa, região cervical e região de raiz. Então, se você utilizar o eixo de inserção, ou o eixo da própria raiz, o implante sempre vai estar vestibularizado. Então, nós sempre vamos colocar ele numa posição um pouco mais palatinizada, emergindo no cíngulo, para que possamos ter uma prótese provisória, preferencialmente aparafusada. Por quê? Porque apesar de ser possível fazer essa prótese também cimentada, você evita a presença da linha de cimentação no pós-operatório imediato, um eventual extravasamento do cimento que poderia contaminar essa região. Então, o planejamento é feito por uma prótese provisória parafusada. Esse é um detalhe da guia cirúrgica impressa numa impressora 3D no YouGuide Lab, como eu citei mais cedo. E a tecnologia ela é muito interessante, que ela nos permite, inclusive, simulações. Se eu planejo em ambiente virtual, eu posso imprimir o modelo, posso simular a exodontia, posso fazer toda a sequência no modelo,
o que não é necessário no dia a dia. Para efeitos didáticos, nós fizemos um trabalho muito bacana, feito pelo Marcílio, pelo Ricardo, pelo Pablo Amorim, por toda a equipe lá de Vitória da Conquista, para vocês poderem entender o que nós vamos fazer. Então, basicamente, clinicamente vai ser feita essa exodontia, em seguida vamos posicionar a guia, fazer a sequência de fresagem recomendada pelo fabricante, podemos passar o próximo, então a sequência de fresagem guiada, nós vamos utilizar essa anilha chamada AG50, até chegarmos na instalação, podemos passar do implante, então a sequência de perfuração. Um detalhe que é importante, lembrem que no kit ele tem a sugestão de fresagem para osso mais duro, para osso médio e para osso macio. Nesse caso nós temos um osso médio, então a minha última fresa vai ser a de 3.0 e nós vamos utilizar um implante de 3.8, porque eu quero uma alta estabilidade primária num osso que é de uma densidade um pouco menor. Se eu estivesse trabalhando na mandíbula, provavelmente eu precisaria utilizar a fresa de 3.3 ou até a fresa de 3.6 para que o implante pudesse descer com boa estabilidade, porém sem excesso no torque de inserção. Podemos passar. A partir daí vai ser feita a colocação do implante. Selecionamos então um implante com a superfície nanoativada. Então vamos utilizar um ApeCut Plus com acoplamento protético do tipo Cone Morse, porque nós sabemos que regiões estéticas, dentes unitários é a plataforma que tem a melhor distribuição biomecânica e melhor manutenção de tecido ósseo periimplantar. Podemos passar. Uma vez instalado esse implante, podemos passar também. A gente vai ter duas opções, e nós preparamos as duas opções para mostrar para vocês. Uma opção é utilizar um cilindro provisório de titânio, como vocês estão vendo aí, e fazer a captura do provisório, que já foi impresso previamente, utilizando resina flow e acabamento. Essa é a técnica mais previsível no consultório. Por quê? Porque qualquer pequena diferença no posicionamento tridimensional do implante, você compensa na hora de capturar, utilizando a prótese provisória. Mas nós também fizemos a impressão prévia do provisório, já com o cilindro provisório de titânio acoplado a esse provisório. Porque se realmente a parada do implante for exatamente aquele que nós planejamos, nós vamos poder simplesmente aparafusar esse provisório sem ter o trabalho de utilização de resina flow e acabamento, tornando todo o procedimento mais rápido e mais eficaz. Então teremos as duas possibilidades para discutir na noite com vocês. Podemos passar, esse é o último slide, mostrando então que a gente já tem, antes da cirurgia, um provisório bem definido para que a gente possa então executar. Então fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Vamos começar com a nossa cirurgia. Enquanto eu me paramento, tanto o professor Ricardo quanto o professor Marcílio já vão mostrar para vocês a guia, alguns testes dessa guia cirúrgica para que a gente possa sentir esse acoplamento e a precisão dessa guia antes do início do procedimento cirúrgico, tá? Ok? Vamos lá? Para observar a adaptação desse guia. Reparem a importância do que o Ricardo está falando, que é justamente provar essa guia antes do início do procedimento cirúrgico. E essas janelas de inspeção, ou seja, esses dentes aparentes que o Ricardo está mostrando os detalhes, e ali o Marcílio está mostrando também com a guia, com a sonda periodontal, para que não tenhamos nenhum tipo de báscula nessa guia cirúrgica. Porque se essa guia não for extremamente precisa e tiver báscula, todo o procedimento guiado vai estar prejudicado pela baixa estabilidade dessa guia cirúrgica. Então, isso é um detalhe muito relevante, muito importante. Um outro detalhe que também é interessante, existem várias maneiras de fazer essa guia cirúrgica,
guias que são mais fechadas, guias que são mais abertas, mas sempre lembrar que a irrigação é um ponto muito importante nesse tipo de cirurgia. Então, esse tipo de guia com espaços mais abertos facilitam bastante a irrigação durante o procedimento. Um outro teste que pode e deve ser feito antes da cirurgia é também pegar uma das chaves redutoras do kit e checar se essa chave está passando na anilha. Porque se tiver algum tipo de excesso de resina, se tiver algum tipo de interferência, como o Ricardo está fazendo agora, veja que tem ali um assentamento extremamente preciso dessa chave para que ela possa realmente estar ali em posição, sem nenhum tipo de báscula ou dificuldade para entrar ou para sair. Então repara que o kit ele é extremamente simples, como foi já apresentado pelo vídeo da Bruna no primeiro dia da nossa apresentação, e nós vamos fazer então a sequência de perfuração após termos feito a exodontia minimamente traumática desse caso. Uma vez mais, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade, que nós vamos ter o maior prazer de esclarecer para vocês. Vamos lá? Boa noite a todos. Aqui é Marcelo Ferraz. O Fábio, eu queria só mostrar o pessoal que está nos assistindo que essa guia aberta ela tem uma diferença em relação à vestibular dos dentes. Isso é porque a guia precisa passar pelo arcoador da coroa. Na guia fechada a gente não observa isso, e nessa guia aberta tem essa ligeira distância, tá? Porque justamente senão ele não entra no dente. Perfeito. Essa observação é muito interessante, e assim, os planning centers estão evoluindo cada vez mais. Rodrigo, você acha que precisa de um afastador bucal? Tá bem. É bom? Tá. Acho que o Rodrigo pega pra gente. Rodrigo, aqui atrás, ó, na mesa. Só um minuto. Naquelas... Iniciarmos o nosso procedimento cirúrgico. Claro que a paciente já foi anestesiada previamente, para que não tivéssemos nenhum tipo de incômodo aqui nessa região. Vê se tem desse aqui, só que esse é para clareamento, sem essa haste aqui. Por enquanto, abre esse aqui, ó. Um outro ponto importante e interessante é sempre a gente pensar em fazer esse procedimento de maneira minimamente invasiva. Então, os instrumentos que normalmente a gente utiliza são instrumentos de microcirurgia. Eu vou utilizar, pode ser, uma lâmina da MJK Latam. Pode fechar um pouquinho, né? Tá bom. Como é que tá essa imagem? Tá ótima. Melhor, mas por aqui acho que tá tranquilo. Então eu vou mostrar para vocês, né, a lâmina, que ela tá aqui, ela vem com esse tipo, né, de proteção, como a gente está vendo aqui. Segura aqui para mim, Marcelo, por favor. E pega para mim o bisturinho que tem a lâmina 12. Vou mostrar. Então, só para que a gente tenha uma ideia do tamanho, né, dos instrumentos, aqui a gente tem uma lâmina 12, uma lâmina 12C convencional, e uma microlâmina, né, nesse caso é a 0003. Então, tem uma lâmina bastante delicada para poder fazer essa incisão intrasulcular. Um outro detalhe é que essa lâmina ela pode ser ajustada, né? Eu posso mudar um pouco o ângulo dela, caso eu queira, para facilitar o meu procedimento. Então, isso facilita bastante esse nosso trabalho, né, de incisão intrasulcular. Também existe a lâmina
15, muito delicada para esse procedimento. Tem a Viper, que é também uma lâmina bem delicada para fazer esse tipo de procedimento. Tá? Então, de maneira bem conservadora, fazendo uma incisão intracircular só para romper essas fibras. E em seguida a gente vai proceder a sindosmotomia ou o afastamento, também utilizando o microdescolador. Então esses microdescoladores, você tem ele de maneira bem mais delicada do que, por exemplo, o Molt 2.4. A gente vai utilizar isso também com o intuito de maneira muito pouco traumática, trabalhar na liberação dessas fibras e com isso facilitar a nossa exodontia. Tá? A partir desse momento a gente vai utilizar um periótomo, vamos usar um periótomo reto, que ele é mais delicado. Se afasta aqui, por Marcelo. Se precisar, a gente faz a separação dessa raiz, mas como é uma raiz curta, a princípio talvez seja possível a gente fazer esse pode vir na alavanca. A gente faz luxa com o instrumento um pouquinho mais delicado, com bastante cuidado para preservação de tecido. Acho que é a reta aqui. Sempre é um joguinho de paciência, né? A gente possa... E aí com uma hemostática a gente vai... remover então a raiz curta e em seguida vamos fazer então a limpeza, né? Lavar esse alvéolo. Lembrando que a paciente, todas as vezes que a gente vai trabalhar nesse tipo de caso, é feita uma antibiótico terapia prévia. A gente pode discutir um pouco depois esse protocolo de antibiótico terapia. Vamos irrigar com soro fisiológico, também a utilização, claro, de analgésico, anti-inflamatório, onde a ideia é poder limpar, fazer a higiene total desse alvéolo, até que a gente tenha certeza que realmente não tem nenhum tecido de granulação, nenhum tipo de contaminante dentro desse alvéolo. Importante, Fábio, viabilizar, verificar sempre a vestibular. Isso. Se ela foi totalmente preservada na extração, na exodontia do dente. Perfeito. Essa colocação do Marcílio é muito importante, porque a vestibular é o ponto mais crítico, né? Na verdade, a nossa área estética. Então é muito importante. E esse teste, inclusive com o próprio instrumento, muitas vezes com as costas do instrumento,
eu consigo ver se ele tem ou não. Repara que eu tenho a preservação, mesmo que eu force aqui, ó, eu tenho um pouco de falta de tecido aqui na vestibular, de tecido ósseo, mas eu tenho a parede vestibular aqui íntegra, e a gente consegue sentir bastante bem a qualidade desse tecido ósseo presente. Ok? Então a gente sempre capricha bem nessa limpeza, nessa higienização do alvéolo. Eu gosto bastante desse instrumento, é uma cureta de Lucas serrilhada, então ela tem um poder de corte um pouco maior, e a partir de agora a gente já está apto a fazer então o início da nossa cirurgia guiada. Então, uma vez mais, se tiverem dúvidas em relação ao procedimento, eu, Marcílio e Ricardo estamos aqui à disposição. Se houvesse uma resistência um pouco maior, poderíamos ter feito uma risectomia, como o Heitor mostrou várias vezes na apresentação dele, onde faríamos essa risectomia para evitar uma sobrecarga, né, ou não danificar essa tábua óssea. Um outro ponto que é extremamente importante nesse tipo de cirurgia é que a equipe auxiliar sempre deve se preocupar com a estabilização da guia. Repara que mesmo o Ricardo apertando de um lado, a gente não tem báscula do outro, então a gente vai manter sempre essa guia aqui em posição. Então, se nós lembrarmos a sequência de fresagem sempre vai começar com a primeira fresa, que ela tem 2 milímetros, então é esse lado aqui do nosso instrumento, e eu posso checar, segura aqui para mim, Marcílio, por favor. E nós já estamos aqui com a fresa de 2.0 em posição, e eu faço inclusive esse teste, se eu consigo mostrar melhor um pouquinho. Oi? Tá. Isso, ótimo. Então esse teste é para ver justamente a precisão do sistema, né? Porque se eu, por exemplo, errar o lado que eu estou trabalhando, por exemplo, se eu usar a fresa de 2 do lado que é 2.7, como a gente está vendo aqui, eu vou ter uma folga dessa fresa dentro do sistema. Então nós vamos iniciar. Primeira fresa é a fresa 2. Já estamos com o safe drill, então se vocês olharem o safe drill está marcado G13. Então G13 quer dizer que eu estou limitando a profundidade a 13 milímetros de profundidade. E um detalhe que eu vou mostrar na guia, eu vou tirar esse conjunto para mostrar. Se você olhar na guia aqui, deve dar para ver bem, está escrito H6,5, 38,11. Então essa posição H6,5 tem a ver com a distância da anilha. Então se eu pretendo colocar um implante de 11,5 milímetros, numa posição H6,5, eu vou utilizar o safe drill de 13 milímetros. Se eu tivesse com a anilha na H5.0, o meu safe drill seria o G11, ok? Então esse é um detalhe que está muito claro em todo o material de treinamento elaborado pela SIM. Outro detalhe em relação a isso, Fábio, é que aqui a gente está com anilha regular. Em espaços interproximais menores, existe também a anilha estreita. Né? Anilha estreita. Nesse caso é uma anilha regular. Muito bem lembrado pelo Ricardo, né? Algumas vantagens que a gente tem é justamente isso. Variedade de anilha, então se a gente tem implantes contíguos, eu posso usar anilhas mais estreitas. Eu estou utilizando uma fresa longa, mas se fosse uma região com pouca abertura de boca, eu poderia utilizar uma fresa curta. Que ela tem... Puxar o pedal para mim aqui, Rodrigo, esse aí. Tá bom. Mas a irrigação vamos fazer com o motor. Aqui eu acho que essa... Aí você puder apoiar a anilha, Marcelo, do lado de cá. Com o instrumento, ouvindo pro lado de cá, o que você achar melhor? Pode ficar assim? Pode. Então, a partir de agora, alguns detalhes que a gente sempre chama a atenção, que é, primeiro, iniciar fora
né? Então, para que eu tenha justamente a fresa sendo irrigada antes do início da perfuração. Porque se eu, inadvertidamente, primeiro posicionar a fresa e depois acionar o pedal, a irrigação não vai chegar na ponta da fresa. Então, um detalhe importante é justamente essa: eu vou iniciar a minha perfuração, né, a rotação do motor antes do início, né, somente depois disso é que eu vou, então, começar a fazer. Então, começa a encontrar uma resistência, sempre fazer um movimento mais longo, para que a ponta e o meio da fresa recebam irrigação. Então eu vou fazendo, a partir desse momento eu já encontro uma resistência óssea, até chegarmos no limite do safe drill. Então realmente o fato de você ter o safe drill, ele facilita muito o seu trabalho, porque você sabe que você está no limite vertical definido pela sua etapa de planejamento. A partir desse momento nós vamos para a próxima fresa, que é a fresa de 2,7 milímetros. Então a gente vai agora posicionar o mesmo safe drill de 13 milímetros, porém agora na fresa de 2,7, para que a gente possa então fazer a próxima perfuração. Lembrando, quem tiver a oportunidade depois de rever, né, o vídeo tão bem preparado pela equipe de marketing da Sim e narrado pela Bruna, sempre lembrar que existe no kit uma codificação de cores, onde eu vou, repare que agora, ao tirar a extremidade de 2.0 e colocar a extremidade de 2.7, repara que essa extremidade é da cor amarela. Então a fresa vai estar de 2.7, ela vai estar no kit em uma borracha de cor amarela, facilitando essa identificação de cores. Um outro ponto interessante que existe é que no cabo, então se nós olharmos aqui o cabo desse redutor, eu tenho uma marcação escrito GFE, que significa guia de fresagem do Epicut, 20, que quer dizer 2.0, 27, que quer dizer 2.7, ou seja, desse lado, essa extremidade tem 2.7 e desse lado de cá, a extremidade tem 2.0. Por isso essa marcação então chamada de GFE 2027. Então eu já usei a de 2.0, vou agora utilizar a de 2.7. Então vou encaixar isso em posição. Agora nós já temos a fresa de 2.7, também com o guia de fresagem de 13 milímetros. Então se eu der um detalhamento aqui, a gente vai ver isso. Eu falo lembrando do safe drill da fresa de 2 e 2.7 é o mesmo. Muito bem lembrado pelo Marcílio, que tanto a fresa de 2 quanto a de 2.7, ele usa o mesmo safe drill. Então nós vamos fazer a mesma sequência. Então reparem, início da irrigação antes de posicionar a fresa, para que eu possa ter refrigeração em todo o corpo da fresa. Em seguida nós vamos posicionar e vamos fazer a mesma sequência. Movimentos mais longos para que eu possa irrigar o corpo e a ponta da broca, até chegarmos ao limite, que são os 13 milímetros. Tá? Então, um sistema extremamente amigável, simples de ser utilizado do ponto de vista clínico. Lembre que as rotações iniciais da fresa de 2 e 2.7, de acordo com o fabricante, de 1.200 rotações por minuto. Perfeito. E sempre lembrar isso, né? Se a gente avaliar a literatura, a precisão é extremamente alta, muito maior do que uma cirurgia feita à mão livre. E o ponto mais crítico é justamente a questão da fresagem. Então agora eu vou evoluir para o próximo guia de fresagem. Então agora eu tenho uma extremidade azul. Se essa extremidade é azul, é porque a fresa estaria posicionada
numa borracha azul no kit. O mesmo racional, então esse é um componente GFE 3033, um guia de fresagem Epicut de 3.0 do lado de cá, 3.0, e do outro lado o 3.3, por isso que o nome é 3033. Nesse momento eu já posso avaliar, baseado na resistência que nós temos, se eu vou parar realmente no 3.0, que foi o que nós planejamos para que pudéssemos ter uma alta estabilidade primária, certo? Ou se eu vou evoluir para o 3.3. Então, agora estamos com uma fresa de 3.0, uma fresa de 3.0, já com o guia limitador, com 13 milímetros, e sempre a mesma sistemática. Inicio irrigação antes de começar a perfuração e vamos, na sequência, ver quanto de resistência nós temos para a colocação desse implante. Um outro ponto importante, repare que na ponta da fresa eu tenho restos, né, de tecido ósseo, o que demonstra que eu estou dentro do tecido ósseo. O kit também traz uma sonda milimetrada. Essa sonda ela pode servir para que nós façamos uma checagem, então eu consigo checar, utilizando essa sonda, se realmente eu estou na profundidade correta e se eu tenho paredes ósseas de todos os lados, sobretudo para o vestibular. Então eu estou numa situação extremamente confortável, uma boa situação onde eu já estou apto a fazer a colocação do implante. Então o próximo passo é fazer a colocação do nosso implante, que é o 3.8 por 11, porém aqui nós vamos fazer uma variação de técnica, que seria, então eu vou remover a guia nesse momento e vou usar um pino guia, um pino de orientação, que normalmente ele está presente no kit normal, né, do Epicut, ele está ali, mas não tem muito problema não. Vamos soltar aqui um pouquinho, isso. Certo? Eu posso remover essa guia para checar, vamos dar uma lavadinha aqui, Marcelo. Para ver como é que está essa nossa perfuração do nosso implante. E a gente tem uma boa situação. Vou precisar, Marcelo, senta aqui, dá uns detalhezinhos da guia, só para eu abrir o outro kit e pegar o pino guia. Rodrigo, aqui embaixo. Isso. Na cirurgia ali, ó. No de cima. Também, nós podemos avaliar toda a integridade. Não. Talvez esteja na terceira. Inclusive a parte vestibular. Né? Não, acho que vai estar aqui, ó. Dessa fresagem, por depuração. Uma coisa interessante quando se trata de implante imediato, implante unitário, é que a gente tem essa liberdade de remover e colocar o guia da qualquer especialista. Em algumas situações de reabilitações totais, o guia tem que ser fiel. Ainda a dificuldade de aumento. Então, esses guias de implante imediato, isso facilita bastante. Acho que esse prazo está um pouco então. Quer chegar mais perto e falar de Quero. Abre aquele outro para mim ali. Embaixo? Isso. Deixa eu ver a cara dele. Vamos remover o profundímetro que na região vestibular nós conseguimos perceber que Pode abrir. somente uma pequena porção de feita lógica favorável, mas nós conseguimos ver menor que individual e traz também bem favorável. Uma camada espessa de
como pode ser otimizada, que a gente consegue ver nessa delimitação. Pronto. Um detalhe que eu queria mostrar, na verdade, para vocês, é o seguinte. Normalmente a gente pode fazer a colocação do implante e o preenchimento do gap num segundo momento. Então eu posso utilizar aqui um pino de orientação para ver se esse implante está realmente na posição protética ideal, né? Se foi aquilo que a gente havia planejado, está ok, mas ele serve também para que eu possa acomodar o meu enxerto previamente à colocação do implante. Então, nesse caso, nós vamos utilizar um biomaterial. Acho que o Rodrigo pode filmar ali com a outra câmera. Nós vamos utilizar o BioOss Collagen como material de preenchimento. Isso. Como material de preenchimento antes da colocação do implante. Então a gente vai fazer essa preparação, vamos preencher e depois a gente faz a colocação do implante. Normalmente eu hidrato o material na própria embalagem dele. Perfeito, uma tesourinha. A gente pode, e uma pinça, fazer recortes desse material, porque ele tem 10% de colágeno. Segura aqui para mim, Ricardo. Então a gente pode, claro que podemos fazer isso com autógeno de tuber, podemos utilizar com outros tipos de materiais, mas esse material ele fica bastante bom de ser manipulado e compactado antes da colocação do implante. Vai. Pronto? Agora foi. Ótimo. Então o que nós fazemos é isso. Com o pino guia em posição, podemos fazer a colocação. Precisa mudar a câmera, Rodrigo? Tá bom aí. Tá bom aí, né? A colocação desse material no interior do alvéolo. Vamos fazer a condensação. Então esse é um condensador de titânio da Suprema, um material, um condensador bem interessante, no qual nós vamos compactar esse tecido, sobretudo na vestibular, para preencher esses gaps presentes. Então a presença do pino guia é para que eu possa proteger o alvéolo que já foi preparado previamente para receber a colocação do implante. A gente vai preparando o material, fazendo essa colocação gradual, então com o uso de uma pinça bem delicada e condensador. Vamos condensando esse material ali na vestibular. Pode sugar um pouquinho, Carlos. Para que a gente preencha aqueles gaps, né? Não fique gaps que podem facilitar a reabsorção dessa tábua óssea vestibular. Esse é um material que ele se molda e ele tem uma outra vantagem. Quando você faz isso utilizando a partícula, o pó, na hora de colocar o implante, muitas vezes esse material ele se desloca. Nesse caso, como você tem uma parte de colágeno, ela fica mais estável no interior do alvéolo. Uma vez feita essa condensação, eu posso, na verdade, remover esse pino guia. Essa é uma técnica que foi já publicada pelo professor Laércio Vasconcelos. Olha para trás um pouquinho. Rodrigo, vê se você consegue mostrar esse detalhe aqui. Abaixa um pouquinho a cabeça só. Isso. Então aqui acho que dá para ver bem. Após a remoção
Após a remoção do pino guia, a gente tem um espaço já definido para a colocação do nosso implante. Então agora, quando eu voltar a guia para fazer a inserção do nosso implante, eu já estou com o alvéolo preenchido previamente pelo biomaterial. Vou tentar mostrar isso um pouco na filmagem, talvez dê para ver ali. Né? Então a gente já tem uma área apta a receber então o nosso implante que vai ser agora colocado. Então nós vamos selecionar agora a chave de inserção. Vamos mudar a rotação do motor para 25 RPM. Como a gente está vendo aqui. E essa chave, eu vou tentar mostrar um detalhe para vocês. Essa é a chave de inserção para o H6,5. Se reparar, eu vou girar essa chave. Vai ser possível ver que essa chave ela tem uns facetamentos. Você segura aqui para mim, Marcinho? Tá beleza, tá beleza. Afasta aqui para mim e me dá uma sonda periodontal, só para mostrar esse. Então, o que eu estava mostrando para vocês é o seguinte, essa chave, ela tem esses facetamentos aqui, olha. Tanto de um lado, quanto do outro lado, que a gente está vendo aqui, ó. Que é justamente para diminuir o atrito desse condutor com a anilha. Porque um dos problemas que os outros kits têm é o travamento da anilha, da chave dentro da anilha após a inserção do implante. Então esse design ele minimiza esse tipo de problema. Então a gente vai utilizar uma chave de inserção de H6,5 e vamos utilizar o nosso implante Epicut 3811. Dá para segurar aqui? Dá. Tá ótimo. A gente já está partindo para a parte final do nosso procedimento. Vou colocar aqui. Então, sempre lembrar que os implantes da linha Epicut, né, quando ele tem essa tampinha, esse boné cinza, né, cinza titânia, porque ele tem a superfície HA nano. Quando ele tem esse boné vermelho, é que ele é a superfície duplo ataque ácido. Também lembrar que todos os implantes da SIM, eles acompanham o tapa-implante. Então, o tapa-implante, ele está sempre abaixo desse boné, então ele está aqui, presente, para a gente poder utilizar. Então, esse é um outro diferencial do produto. A gente vai abrir. Não sei como é que é. Vou dar a câmera. Só pegar a sua mão aqui, tá? Tá bom. Pode, você abre ele. Pode mostrar. Aqui o implante. A gente vai fazer essa captura com a chave de captura do implante. É sempre muito importante que a chave realmente esteja encaixada, né, como a gente viu. A embalagem da SIM, que a gente está vendo aqui, ela tem nessa chapinha de titânio lá dentro, que o Rodrigo está mostrando, está vendo que tem um anti-rotacional. Aquela bolinha é justamente para que o implante não rode. Então, no início, se você tem alguma dificuldade em capturar o implante, você vai girar gradativamente a chave, o ápice do implante trava nesse conjunto, até que a sua chave esteja encaixada. Então, sempre prestar atenção se realmente o implante foi
pego da maneira que ele tem que ser pego dentro da embalagem. A partir daí, nós vamos fazer também a colocação guiada desse implante. Então, lembrar, não precisamos de nenhum tipo de chave de adaptação e, nesse caso, não utilizamos irrigação. Então, o implante começa a ser feito, né, a inserção até ele encontrar o início lá do seu ponto de estabilização. E é sempre um implante que, quando ele tem ali 2, 3 roscas, ele já consegue ter uma estabilidade primária muito alta. Repara que eu parei propositadamente a inserção do implante antes da chave de inserção chegar ou tocar a anilha. Por que nós fizemos isso? Para que eu pudesse finalizar a colocação do implante com um torquímetro manual. Isso me dá maior sensibilidade em relação à estabilidade primária do implante. Da mesma forma, se eu estiver utilizando um motor, e o motor estiver regulado, por exemplo, para 50 newtons, e eu for o tempo todo com o motor, eu posso desestabilizar o implante. Então, nós vamos encaixar essa chave, que é uma chave de adaptação, e vamos finalizar com o uso do torquímetro cirúrgico até termos um implante em posição. Então, vamos fazer o torque de inserção. Torque final, sempre a gente tem um torque mais alto no Epcut, né? Eu não sei se está dando para ver aqui na chave, deixa eu ver como é que a gente mostra o torque, mas a gente está em torno de 60, 45, 60 newtons de estabilidade nesse implante, tá? A partir desse momento eu vou desmontar o conjunto. Como a gente está vendo aqui, me dá um moltezinho. Eu posso utilizar um instrumento metálico para facilitar isso aqui, acho que dá. Para facilitar a remoção, eu posso utilizar um instrumento aqui, ó, para ajudar na remoção dessa chave de inserção. Ou já está solto aqui, acho que. Esse é a guia. Solta no conjunto. Coleta de Marcelo pode ser. Coleta de Lucas também. Vamos ver se vai. Já foi. Tirar esse conjunto.
Tá com o meu áudio também? Sim. Estamos de volta? De volta com áudio também? Bom, gente, vida real, na verdade esse é o famoso quem sabe faz ao vivo, então vocês viram que teve um travamento da chave no momento da colocação. Então o que nós fizemos? Fizemos aquele apoio, como vocês viram, utilizando um instrumento metálico para tentar soltar, sempre com muito cuidado para preservar dentes naturais. Então fizemos um movimento de apertar e soltar um pouco também o implante, com o cuidado de não perder a estabilidade primária do implante até que a chave soltou. Então esse é uma intercorrência, né, que pode acontecer. Então se isso acontecer, como aconteceu conosco agora nessa cirurgia, a ideia é estabiliza a guia, como a gente fez, movimentos até essa chave soltar. E sempre de olho para ver se a estabilidade primária do implante não foi realmente prejudicada, como a gente está vendo aqui. Então, de soltar a chave, a gente vai ter condição de remover esse conjunto e vão estar com o implante e enxerto em posição. Vou colocar um outro afastador aqui para a gente poder dar uma olhada melhor. Então, tivemos essa intercorrência da chave ali em posição. Mas essa é a maneira que, com paciência, com tranquilidade, você vai resolvendo. O pessoal está pedindo para explicar o que aconteceu, o travamento, tá, o porquê. Então vamos lá. A gente tem várias perguntas e às vezes nessas intercorrências a gente acaba aprendendo mais do que quando tudo corre às mil maravilhas, né? Então, vou voltar a guia em posição para nós podermos entender o que aconteceu. Então, vou voltar a guia cirúrgica em posição. No momento que você faz a colocação do implante, vai existir um atrito dessa chave contra a anilha, como a gente está vendo aqui. Olha, à medida que a gente vai aumentando o torque, você tem esse tipo de travamento. E em implantes com torque alto, vocês viram que antes da gente ter o travamento da chave, a gente estava ali entre 45 a 60 newtons, você pode ter um imbricamento da chave com a anilha. Então, nesse caso, é como se fosse uma microsolda. Eu tinha chamado a atenção que para esse instrumento, ou para esse kit, existe esse facetamento, que a gente está vendo aqui, ó, na chave, como existe o facetamento na chave do lado oposto, onde a ideia é minimizar esse atrito. Então, mesmo com esse recurso, a gente teve um travamento. Então, com esse travamento, a gente vai ter que utilizar um implante, um instrumento metálico, para poder soltar esse conjunto. Então, algumas dicas clínicas, aquilo que nós tínhamos feito. Encaixa a chave, mexe um pouco, né, a catraca para ver se ele solta. Com as mãos, uma leve vibração para ver se ele pode soltar também ou não. Ou a utilização de instrumentos metálicos entre a anilha e o montador, empurrando ele preferencialmente, né, sempre no eixo da anilha até esse condutor soltar. Tá? Então, basicamente, essa foi a intercorrência que a gente teve nessa cirurgia. A partir desse momento, que a chave saiu, você tem condição de remover a guia. Ricardo? Só ratificando o que você disse, mas pode ser que alguns estejam assistindo e não compreenda pela presença do próprio guia aqui. Então essa chave é a chave de captura e ela imbricou na anilha e não no implante, tá, pessoal? Então é na anilha do guia. Com o implante já estava em posição. Então a dificuldade de remover às vezes acontece entre a chave e a anilha do guia. Perfeito. Então o próximo passo agora é remover a guia. Então a gente vai remover a guia cirúrgica e, se não fôssemos fazer uma carga imediata, nesse caso o implante está com ótima estabilidade primária, poderíamos utilizar o tapa-implante. Achou? Eu pego para você. O tapa-implante, que acompanha o kit, como eu chamei a atenção de vocês, então a gente pode utilizar o tapa-implante aqui para fazer a vedação do
nosso implante e a cirurgia está concluída, né? Então, essa seria a etapa cirúrgica do nosso procedimento. Então, agora o que nós vamos fazer é partir, já que o implante teve a estabilidade primária necessária, vamos fazer, então, a captura ou a colocação daquele nosso provisório que já foi preparado e impresso previamente. Então, o Marcílio vai sentar aqui e demonstrar como foi feito esse provisório já com o componente, enquanto eu já seleciono o material para a gente poder fazer a captura do componente protético que a gente selecionou também previamente. Porque o áudio fica muito ruim. Provisório. Ele foi impresso. Como fizemos a cirurgia. Colocar ali como fizemos a cirurgia no modelo, para fins didáticos, então nós capturamos, colocamos o cilindro no implante, resina flow, polimerizamos e fizemos este provisório. Observe aqui que ele não está finalizado. Vai com o tapa implante. Vamos remover o tapa implante primeiro. Se ok? Ah, tá. Se no modelo coincidir, se a cirurgia coincidir com o modelo, então o provisório poderia encaixar. Vamos tentar. Senão a gente vai fazer uma nova captura. Observem que o provisório não foi fresado, estou achando que ele não vai. Observe que o provisório está totalmente adaptado ao cilindro. E vamos tentar aqui. Lembrando que essa coroa ela foi planejada digitalmente também, né? E em seguida o arquivo foi enviado para uma impressora 3D. Pessoal, pode não estar descendo também por conta de algum excesso de biomaterial ou até de um osso, do osso na face palatina, tá? Na crista óssea. Na crista óssea palatina. Biomaterial não. Não, é porque está em cima do... O excesso, né? Uhum. Faça aqui. Aqui, por exemplo, já deu apego, ó. Foi. Muito bom. Eu ver aqui de frente, né? Vou fazer uma meditação só. Tá. E depois você mostra a opção também. Uhum. Okay. Observem que o provisório, o implante ficou na mesma posição da cirurgia que fizemos no modelo, como vocês puderam ter na apresentação prévia do Dr. Fábio. Então, se ele não tivesse encaixado, e fizemos isso também porque talvez facilitaria aqui o nosso procedimento, a gente teria que utilizar a gente utilizaria um cilindro provisório, encaixaríamos no implante,
o dente foi fresado previamente, planejado e fresado previamente, observando o perfil crítico, subcrítico. Lembrando que esse perfil crítico e subcrítico ele foi analisado digitalmente através das linhas de margem gengival existentes na paciente. Então, obedeceu realmente aos exames digitais realizados previamente e o planejamento digital. E ele... Paladinho aqui só, por causa da palatina. Segura aqui, por favor. Boa. Segura aqui. Então, através dessa, colocado o cilindro provisório e através dessa perfuração já feita previamente, colocaríamos resina Flow no cilindro, encaixaríamos esse dente no cilindro, fazíamos a polimerização e depois acabamento final, polimento e remoção do excesso de metal do cilindro provisório. E a adaptação seria como essa, né? Seria como essa que já foi realizada e que se encaixou perfeitamente. Vamos dar um acabamento aqui. Uhum. Você tem uma chama? Pode haver uma dificuldade na remoção do provisório do implante, né? Por causa do efeito Cone-Morse mesmo interno. Então, tem que ser removido com bastante cuidado. Esse tá. Faz em boca aqui? Pode também. Vamos fazer em boca, né? Vamos correr risco. Esse aqui, né? A gente vai optar, pessoal, em fazer esse desgaste do cilindro metálico em posição para evitar a micromovimentação no implante, Já que houve um imbricamento, né, entre o cilindro provisório e a plataforma Cone-Morse. Uhum. Se o pessoal está com alguma dúvida, sabe, nesse trecho, a gente pode... Tranquilo. Vamos lá. Essa pessoa está com as dúvidas lá, se quiser ficar com Marcelo, você vai respondendo enquanto a gente vai. Virar para você, né?
Aqui o desgaste do cilindro. Levanta um pouquinho a cabeça, né? Isso. Os colegas verem esse desgaste do cilindro provisório. Levanta um pouquinho, né? Mostrar a palatina, não, aqui. Sim, mostrar a palatina. Entendeu? Se a gente quiser, tá com volume, né? Pronto. Então a gente ainda vai continuar o desgaste, mas só para vocês observarem como fica. Isso. Vamos aproveitar e fazer a nossa verificação oclusal, porque lembrando que em carga imediata o dente deve ficar em infraoclusão. Tá com o fio? Tá aqui. Bom dia, Osângela, por favor. Bom, vamos lá, gente. Bom, eu já estou aqui fora do campo cirúrgico. A gente tem uma série de perguntas aí chegando na internet. Eu queria agradecer pela presença de todo mundo e dizer assim, só acontece com quem faz. Então, acho que é muito interessante a gente ter essa oportunidade de discutir. Então, muitas perguntas estão relacionadas, primeiro, à questão do travamento da chave, então foi a principal intercorrência cirúrgica. Então vamos recapitular aqui. Todo o procedimento de fresagem correu da maneira que a gente havia programado. Acho que se o Marcílio chegar um pouquinho para ajustar aqui, isso, exato. Porque enquanto o Marcílio e o Ricardo estão terminando aqui os ajustes de oclusão, eu vou respondendo a pergunta dos participantes. Então, primeira coisa, aconteceu sim o travamento, né, da chave. Então, no momento da colocação, né, você tem um torque maior, ele travou. Então, normalmente, o que é de se esperar nessa cirurgia é que, terminado esse conjunto, você possa tirar a chave com alguma resistência e a chave sair. Isso não aconteceu. Então, o próximo passo é utilizar, você pode utilizar uma pinça hemostática, pode utilizar um porta-agulha um pouco mais calibroso e com movimentos, né, vibratórios, tentar soltar esse conjunto. Uma outra possibilidade, que inclusive citaram aí nas perguntas, é você tirar o conjunto guia e chave de inserção. A gente tentou fazer isso, mas ainda assim ela estava travada. Então, nesse caso, é um jogo de paciência. Realmente é colocar um instrumento ali delicado, forçar um pouquinho de um lado, para que isso se solte, que foi o que aconteceu. O que a gente não deve fazer? O que não deve fazer é dar muito contra-torque no implante, porque você pode desestabilizar o implante. Então você vai ali com a chave, movimenta, tal. Quando soltar, você checa para ver se realmente o torque está
em posição. Então, o ideal é que realmente você esteja preparado para esse tipo de intercorrência. Então, acho que esse foi o principal aprendizado aí do nosso dia a dia. Muitas perguntas também em relação à questão da irrigação, querendo saber, né, velocidade. Então, 1.200 RPM, sempre com irrigação muito profusa, com soro fisiológico, para que realmente não haja um sobreaquecimento da ponta da fresa. O outro ponto importante que eu acho que é interessante, se a gente olhar, tem uma diferença de cor, né, entre o dente provisório e o dente da paciente. Então, isso foi impresso numa impressora 3D do laboratório previamente. Então, nem sempre você tem todas as cores possíveis nesse caso. Então, o que a gente usa no nosso dia a dia? Eu utilizo um kit chamado Creation, que é um kit para pigmentação de resina acrílica. Então, você pode, fora da boca ou na boca, fazer a pintura para que esse dente fique com uma coloração um pouco mais quente, um pouco mais parecida com a coloração do dente natural do paciente. O outro detalhe que também perguntaram é se a gente poderia fazer a captura, né, como o Marcílio e o Ricardo mostraram muito bem. Sim, claro que sim, você poderia ter aquele dente impresso, como o Marcílio mostrou, colocaríamos um cilindro provisório de titânio e faríamos a captura com resina flow, que é o que a gente faz em 95% dos casos. Quando acontece de realmente o que foi planejado ser executado, que foi o caso, ou seja, o provisório que estava pronto previamente encaixou na posição protética ideal, com ponto de contato adequado, você tem a facilidade de poder já utilizar o provisório que foi feito previamente em laboratório. A partir daí, todo esse cuidado, que é o que está sendo feito agora, né, o ajuste da oclusão. Então, você vê que é uma prótese provisória aparafusada. Então, a gente evita o uso de prótese cimentada nesse tipo de situação e deixar esse provisório em infraoclusão, sobretudo em movimento excursivo, como a gente chamou a atenção antes do início da cirurgia. Então, podem continuar mandando aí as suas perguntas. Eu acho que o principal ponto era mostrar a sequência de fresagem e o torque de inserção do EpiCut. Então, você vê que mesmo numa situação desafiadora, o implante teve ali entre 45 a 60 newtons por centímetro de estabilidade, o que viabilizou, então, a provisionalização imediata. Eu vou passar para o Marcílio. Como é? Me ouve? Ouve, perto do microfone aqui. Ouve. Pronto. Não, só para avisar que fazer o ajuste apenas no acrílico é tranquilo. Essa demora um pouco maior por conta do cilindro, porque o dente está ocluindo no cilindro. Então, como o cilindro é mais duro, a gente demora um pouquinho mais. Perfeito. Então, todo esse detalhamento para que realmente se tenha um alívio oclusal. Isso pode ser feito com uma broca transmetal, pode ser feita fora da boca. Também esse tipo de ajuste, sempre com paciência, ajustando para que realmente possa ter a certeza que não tem uma interferência oclusal nessa área. Eu estou vendo aqui no monitor também que tem vários embaixadores que estão até brincando, né? Só acontece com quem faz, quem sabe faz ao vivo, e é sempre assim. Por mais que a gente planeje, a execução é vida real. Então é muito importante que a gente possa ter também as soluções para quando as intercorrências acontecem ali no dia a dia. Procedimentos a partir de agora. Então eu comecei a falar rapidamente. Normalmente quando a gente tem exodontia com implante imediato, a gente faz terapia medicamentosa de tratamento. Então normalmente a utilização de um antibiótico, iniciando 1 ou 2 dias antes e mantendo por 5 a 7 dias. Esse é o protocolo utilizado para minimizar o risco, né, de infecção. Protocolo de uso de analgésico anti-inflamatório para controle da dor, e muito importante orientar a paciente em relação à questão da alimentação. Evitar, sobretudo, aquele movimento de morder o sanduíche, né, de morder a maçã, porque pode sobrecarregar essa região aí, ok?
paciente é a melhor de todas. Qual vai ser? Não, a paciente ela é realmente muito especial. Sempre nos ajuda. Bom, enquanto a gente faz aqui os ajustes finais, o próximo passo vai ser vedar o canal do acesso com o Teflon e em seguida vedar com uma resina provisória do tipo Bioplique, depois que tivermos então com todo esse conjunto já ajustado em oclusão. Pergunta muito boa do Fernando. O Fernando fez uma pergunta bem interessante agora, em relação à questão se essa chave poderia ter um formato geométrico diferente. Sim, um dos pontos importantes é sempre imaginar o seguinte: ela não pode ser folgada demais, porque se ela for folgada, ela vai interferir na precisão da colocação desse nosso implante. Ok? Pronto, vou responder aqui. Nessa posição aqui. Pode sim, então a geometria ela pode ser um equilíbrio entre precisão, porque ela não pode ficar folgada demais a ponto de permitir que o implante saia da posição ideal, mas ao mesmo tempo ela não deve ter tanto contato para que gere esse tipo de imbricamento. Então essa chave já é uma evolução dos outros kits. Ao invés de ter um formato totalmente cilíndrico, ela tem facetamentos, o que em tese minimiza essa questão do travamento da chave após o assentamento do implante. Uma outra pergunta que chegou agora, vou aproveitar para ir adiantando aí as respostas, é se esse ajuste não poderia ter sido feito no laboratório. Poderia sim, de repente poderia já ter feito o ajuste com o modelo antagonista, o desgaste por palatino, de maneira que não tivesse esse volume tão grande do cilindro provisório de titânio, que é bastante duro, como o Marcílio falou, acaba gerando bastante tempo de cadeira para você remover. Então, se ele tivesse vindo pré-ajustado, já teríamos um ganho um pouco maior nessa situação. O mesmo acontece se a gente tivesse utilizado outra técnica. Se fôssemos utilizar outra técnica, que seria usar o cilindro provisório de titânio e capturar com a resina Flow, teria que fazer o corte com um disco de carborundo, previamente, para ele ficar mais curto, e depois acrescentar a resina. Sempre lembrando que, se esse cilindro provisório de titânio ficar muito curto, a resina fica sem sustentação. Então, ele muito curto, ele facilita o trabalho clínico, porém, no movimento anterior, mesmo sabendo que essa oclusão está liberada, você pode ter uma fratura dessa resina ou mesmo a resina soltar do cilindro. Então, o ideal é que o cilindro ele seja curto o suficiente para não interferir na oclusão, mas longo o suficiente para dar o suporte para a resina, para um provisório de longa duração. Então, a expectativa agora é deixar essa paciente com prótese provisória de 60 a 90 dias, que é o período de ósseo-integração, para depois disso partir para a prótese final, estética e funcional, como a gente costuma fazer para todos os casos. Temos mais perguntas, Marcelo? Com quantos milímetros inseriu o infraósseo? Quantos milímetros inserimos o infraósseo? No planejamento, a gente sempre leva em consideração alguns pontos. O primeiro é assim, o cone Morse ele deve ficar no mínimo 1,5 mm a 2 infraósseo. Sempre, isso é um padrão do cone Morse. Quando você tem uma área estética, você tem que levar em consideração também o perfil de emergência protética. Então, nesse caso, foram 4 milímetros. 2 milímetros para poder ficar infraósseo e mais 2 para permitir aquele perfil de emergência mais anatômico, mais progressivo, que é ideal para a região estética, né? E sempre levando em consideração que esse perfil mais anatômico deixa com que o tecido mole se acomode
na região das papilas, na região vestibular também. Isso pode variar um pouquinho. Se é um incisivo lateral, que é um dente mais estreito, muitas vezes não precisa estar 4 milímetros infraósseo, pode estar 3, porque o perfil de emergência é mais estreito. Se é um dente muito volumoso, às vezes ele precisa estar um pouquinho mais profundo. Então, sempre no planejamento, ao olhar a tomografia, o desenho do dente, definir o ponto ideal de parada de perfil de emergência desse implante. Sim. Eu queria aqui, agora a gente vai só... eu acho que é importante a gente mostrar como vai finalizar, porque só faltam alguns ajustes finais. Isso, né? perfeito. E mostrar Perfeito. aqui a margem gengival. A gente queria Perfeito. só... Bom, então basicamente o caso está, enfim, aí vai fazer os ajustes finais, a vedação, vamos tentar fazer uma imagem, né? Essa provisória, como eu disse, ela pode ser ajustada em sua cor, então você pode fazer essa pintura com essa resina Creation, no dia da cirurgia ou no retorno da paciente. Normalmente a gente marca com 48 horas, 72 horas um retorno, e pode ser feita então essa pintura para ter uma estética mais natural, mais adequada à estética dental da paciente como um todo. Então o próximo passo agora é vedar esse canal de acesso normalmente a gente utiliza o Teflon. Algumas pessoas utilizam uma pasta, né, nessa região, a mais conhecida é a ProHeal, que é uma pasta antibiótica colocada dentro dessa área, coloca o Teflon e veda ali com uma resina do tipo Bioplic. Então, para as considerações finais, porque eu acho que de maneira geral esse era o objetivo dessa nossa noite, dessa nossa arena ApiCut Experience, que era mostrar o funcionamento do kit, mostrar esse implante e seu nível de estabilidade num caso estético anterior. Então, o próximo passo agora, que é o que o Marcelo e o Ricardo estão fazendo, uma vez que a oclusão já está ajustada, já está totalmente livre, vai vedar ali o canal de acesso e, depois disso, utilizar a resina Bioplic para poder finalizar, então, o nosso caso. Bom, deixa eu voltar aqui só para... porque tem algumas outras perguntas aqui, mandaram inclusive no meu WhatsApp. O kit que a gente utiliza, existem vários no mercado para caracterização. O que eu uso no consultório é esse, chama Creation, da Hiller. Então você tem uma escala de cores e esse kit ele permite que você faça a caracterização. Então você tem, por exemplo, a cor preta, você tem, enfim, tem o azul, tem o branco, então eu posso caracterizar a região incisal utilizando pigmentação de azul. Esse caso com certeza caberia um pouquinho de ocre, né, ou marrom, como a gente está vendo aqui. Então uma técnica bastante simples, você não precisa ser expert em aplicação, em caracterização, mas um pincel de boa qualidade, você consegue fazer caracterizações, assim como a gente faz, por exemplo, para quem usa resina fotopolimerizável, no kit Impress Color, que você tem lá os pigmentos para dar detalhamento, você pode utilizar pigmentos para resina e com isso chegar ao seu provisório para uma coloração mais agradável, mais amigável. Então isso é extremamente simples e rápido, acho que não é o objetivo da apresentação de hoje, mas para aquelas pessoas que perguntaram, basicamente é isso que a gente utiliza para poder fazer, porque ainda é uma limitação das resinas para impressão. Elas estão evoluindo, o Diego falou um pouco disso ontem, estão evoluindo cada vez mais, estão chegando resinas multicolors, resina que tem, enfim, um padrão de acabamento muito bom, mas muitas vezes você tem que associar isso com pigmentações para poder chegar na cor ideal e uma estética mais agradável. Então, para aqueles que pediram, esse é o kit que a gente utiliza aqui no dia a dia do consultório. Já coloquei o Teflon. Polimerizando para finalizar. Então é isso. Bioplic colocado, resina fotopolimerizada. Temos mais perguntas? Não.
Mais uma última pergunta para a gente encerrar. O desgaste do provisório em boca pode gerar instabilidade do implante? Uma pergunta, o desgaste do provisório em boca pode gerar instabilidade do implante? Não. Na verdade, não, porque ele está bem imbricado, ele está parafusado, tem uma boa estabilidade. Ele pode gerar aquecimento. Então é muito importante tomar bastante cuidado com muita irrigação, uma irrigação bem profusa, para que você possa não aquecer esse conjunto nesse momento. Então, utilizar ali com bastante cuidado, de maneira progressiva, gradativa, você consegue chegar no resultado ideal. Gente, eu queria em meu nome, na verdade, aqui agradecer demais a presença de todo mundo que esteve conosco. Marcílio, Ricardo, Vida Real, a nossa querida paciente que colaborou demais para que a gente pudesse trabalhar com tranquilidade, com o máximo de carinho e pudéssemos concluir essa noite da melhor maneira possível. Equipe, sim, obrigado de coração por todas as oportunidades sempre. Rota Digital, Rodrigo e companhia, é sempre muito bom tá com vocês. Esperamos encontrá-los aí em breve no outro evento ou presencialmente, se Deus quiser. Fiquem aí com Deus, bom carnaval, bom feriado. Nos vemos aí em breve. Até mais. Tchau, gente.